Debate Bola 4 Linhas faz hoje um bloco especial sobre o que foi o Campeonato Carioca, que terminou ontem com o 32º título do Flamengo na competição, depois de vencer a Taça Guanabara e a Taça Rio direto. Vamos começar então o nosso balanço do Carioca pelo time da Gávea, o rubro-negro, campeão com 37 pontos ganhos e de maneira invicta, foram 12 vitórias e 7 empates. Naturalmente a gente não está contando os jogos das semifinais. Vamos lá, vou começar então com o Fernando Diniz. O que achou do time rubro-negro? Olha, Vinícius, sinceramente, foi o menos pior de todos, né? Porque, assim, o Flamengo não teve, assim, uma grande exibição ao longo do campeonato, né? Uma exibição que você pudesse dizer, que maravilha, né? Não. As melhores exibições do Flamengo foram na Copa do Brasil, né? Sim. Mas, enfim, o Flamengo conseguiu se sobrepor em relação aos outros. Por quê? Porque os outros não jogaram bem. E o Flamengo não. O Flamengo jogou algumas boas partidas, vamos dizer assim, como contra o Botafogo no segundo turno, contra o Fluminense. Vou mandar agora pro Bruno Ávila, assim, já aproveitando esse gancho do Diniz. Você acha mesmo então que o Flamengo merece ser tão depreciado assim, o time campeão carioca? Se você botar no papel o time do Flamengo com Botinelli, com o Ronaldinho Gaúcho, com o Thiago Neves, com o Léo Moura, você vai pensar o quê? Nossa, esse time vai voar. Sim. Só que dentro de campo você não vê isso. Você vê um time muito, mas muito burocrático. Muito travado, né? Exatamente, que trava muito, segura muito o jogo, que quando vai pro ataque precisa de um cara dentro da área para poder finalizar e não tem. Você precisa de subidas de laterais que só o lateral direito sobe, ou seja, o time é manco do lado esquerdo. Realmente o time do Flamengo, ele no papel é uma coisa e dentro de campo é outra. O time é torto, né? Exatamente. Só joga pelo lado direito. O time parece que é treinado pelo João Santana, assim. Não, só não parece porque não é retrancado, né? Mas de resto parece. Então o Luxemburgo está fazendo então uma temporada desse início decepcionante com o time do Flamengo? Eu acredito que ele faz aquém da fama dele. Ele tem a fama de ser um ótimo técnico, de pegar o time e melhorar o time. Principalmente jogadores que estavam desacreditados, ele pegar e elevar o futebol deles. Exatamente, ele conseguiu pegar alguns jogadores da base, subir, botar ele para jogar no profissional, e eu acho que de trabalho até agora de novidade foi só isso. De resto ele manteve o nível dos jogadores e só. Jogadores como, vou perguntar agora pro Pedro, jogadores como o Negueba, a gente viu Rafael Galhardo na lateral direita também e jogando às vezes no meio de campo, você acha que eles foram tão decepcionantes assim? E o Diego Maurício também. Sim, o Diego Maurício pra mim foi muito decepcionante, esperava mais dele, achei que ele fez um campeonato ruim. O Negueba é um jogador que eu particularmente gostei bastante no Carioca, começou muito bem. Alegria nos pés. Sim, mas depois o Luxemburgo, não sei porquê, quis frear o garoto, né? Falou que ele tava deslumbrado, deve ter falado alguma coisa assim. Né? O Luxemburgo tem algumas coisas que a gente não entende muito bem. Aliás, quando o jogador é bom, o Luxemburgo bota ele no banquinho, né? Aí mesmo que ele bota no banquinho, né? É porque o Luxemburgo, ele tem que ser a estrela, né? Ele tem esse probleminha, né? Ele tem que ser sempre a estrela do... É o José Mourinho brasileiro. Vocês acham então que corre o risco do Flamengo não ir muito à frente por causa do Luxemburgo botar muito freio no Flamengo? Não sei se é por causa do Luxemburgo também. A gente também tem que falar uma verdade. Tem jogadores do Flamengo que não estão rendendo, né? Certo. Mas será que é por causa deles ou por causa do esquema? A gente pode pegar o seguinte: o David não rende desde que ele chegou no Flamengo. Não, né? O David não rende nunca, né? Mas ele fez muito gol. Muito gol? Fez alguns golzinhos lá, alguns golzinhos pra marca David, assim, ele não fez não. Ele fez quantos gols no Campeonato Estadual? Acho que uns 5, 6, se não me engano. Nos áureos tempos dele, ele teria feito talvez uns 10 a 12 gols. Mas jogando mal, né? Mesmo vamos dizer que tenha feito os gols, tem que ver também a forma que foi dos gols, em cima de quem foi. Ele fez gols contra o Fluminense, contra
Contra o Vasco também, né? Não, contra o Vasco não. Contra o Vasco não. E contra o Fluminense eu acho que foi um jogo, foi gol do Thiago Neves e no outro foi jogo 0x0. Não, ele fez um gol ano passado, no 3x3. Ah, sim. Nossa. Foi até o primeiro gol dele. Olha onde a gente foi camisa. buscar, né? O Ronaldinho Gaúcho também, que não vem bem esse ano. É a única partida que ele resolveu, não tava jogando bem, mas resolveu contra o Boa Vista, naquela falta. 1x0. 1x0. Por aí, só. Não fez mais nada pra mim no campeonato. Jogada de bola parada ainda. Jogada de bola parada. O Ronaldinho, pra você ver, qual tem sido o maior destaque do Ronaldinho nos jogos? É falta. Só que ele bate. Diga aí, Bruno. Nada. Eu queria fazer uma observação. Se você Claro. pega o campeonato estadual, pega os 4 grandes do Rio, vamos pensar aqui. Uma Sim. goleada do Vasco, você lembra da goleada sobre o América. 9x0. 9x0. Você pega uma goleada do Botafogo, diz aí, Pedro, uma goleada do Botafogo que você Teve lembra aí. o 5x0 no Cabo Friense. Isso, com 2 gols contra de um jogador. Do Fluminense. 6x2 no Olaria. Isso. E do Flamengo? Nenhuma. Então tá meio que explicado, né? O time do Flamengo, ele não goleou nesse campeonato. Pelo menos eu não lembro de goleada no... Não, o Flamengo não teve goleada. Então... Teve um 4x2, não teve um 4x2, Mas não? não é goleada, né? É, alguns consideram. consideram. Alguns consideram. Mas olha só, eles golearam, mas todos eles perderam pontos para times pequenos. O Flamengo não. Agora... Flamengo Mas aí é o caso de regularidade. Aliás, Exato. o Flamengo até perdeu pontos para times pequenos. Empatou. O Cabo Friense e o Madureira. Inclusive em jogos que foi muito criticada a equipe. Foram péssimas atuações. Você vê, né? Eu acho até que a torcida do Flamengo tá achando que eu tô de marcação com o Flamengo. Mas não é isso não. É que eu achei todos os times muito ruins assim no campeonato, mas eu acho que alguns. Mas é que do Flamengo eu esperava mais nesse campeonato do que dos outros, sinceramente. Você vê no papel o time, você vai esperar mais. Sim, né? porque até vamos pegar o time do Fluminense, que eu acho melhor do que o do Flamengo no papel. Mas concordo. O Fluminense, ele tá focado na Libertadores, né? É o principal, é o principal motivo do Fluminense no ano. Sim. Mas olha só, o Botafogo, só concluir aqui, gente. O Botafogo esse ano já começou com muitas contusões. Estava sem o Fábio Ferreira, que para mim é o melhor zagueiro do elenco. Sim. Sem o Michael Sol, que é o destaque do time, né, individualmente. Tava tendo problema com o João Santana, teve troca de técnico. O Vasco começou o ano muito mal. Com crise interna, com demissão de treinador, exatamente. Trocando de treinador. O Flamengo foi o único que não teve problema extracampo. Se a gente for pensar aqui, não teve uma crise, assim, os outros todos tiveram. O Fluminense teve a troca da presidência, Sim. teve a saída do Muricy, toda agora aquela briga ali. Do Emerson. Sim, e o Flamengo não teve. Eu acho que o Flamengo não tem uma desculpa por não estar atuando bem. Os outros têm. O Flamengo não. Tá certo, a gente tá batendo muito no Flamengo aqui. Agora vamos, vou pedir o destaque de cada um. Quem foi o craque do Flamengo no campeonato? Thiago Neves. Pra mim foi o Felipe, o goleiro. Felipe, goleiro? O Thiago Neves, principalmente, mas o Felipe vem em segundo. Eu acho que, assim, no tempo normal o Thiago Neves e nos pênaltis o Felipe. Boa. Mas eu achei que o Renato Abreu também fez um bom campeonato. Fez sim. Mas muito melhor que o brasileiro do ano passado, com sem certeza. dúvida. Mas esse é um campeonato, você vê que o destaque não foi o destaque, né? Tipo, você não pode pegar, nossa, o Thiago Neves jogou demais, ou então, nossa, o Felipe fez um campeonato irrepreensível. Aí, pô, como agarrou o Felipe? Mas olha só, você imaginava que o Thiago Neves fosse jogar tão bem assim? Tão bem? Eu não achei que ele jogou tão bem. Eu achei que ele... Ele jogou o que eu imaginei que ele fosse jogar. Eu achei que ele jogou razoavelmente bem. Não achei que ele teve um destaque como ele teve no Fluminense na época da Libertadores. Apagou a má imagem que teve na passagem mais recente que ele teve lá no Fluminense. Que foi muito decepcionante. Eu achei que ele jogou um pouco melhor do que eu achei que ele fosse jogar. Porque até eu não daria pro Felipe o destaque como principal do campeonato, porque eu acho que agarrando o Jefferson teve mais destaque que ele. Ele teve muito destaque nos pênaltis. Sim, mas naturalmente. Nos jogos, eu acho que o Jefferson teve atuações assim, eu acho que no ano o Jefferson tem tido atuações assim absurdas. Mas porém o Felipe também apagou uma imagem ruim que ele tinha no Corinthians. Sim, entendeu? muito. De fazer muita presepada durante os jogos. Agora não, agora o Felipe tá mais calmo. O Flamengo também acho que se preparou bastante pra isso, né? Fez um contrato de risco com o Felipe. Talvez. Mostrou que se ele não entrasse na liga, ele não ia ficar.
Se ele vacilasse com o Flamengo, ele não ia ter um final feliz, vamos dizer assim. Mas ele, pelo menos não tá fazendo mais isso. Mas o título do Flamengo foi justíssimo. Sim. Foi. Agora vamos para o segundo colocado na classificação geral, o Fluminense com 35 pontos ganhos, 11 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Aliás, foi um campeonato que teve 3 vice-campeões, né? O Boa Vista, vice-campeão no primeiro turno, o Vasco, vice do segundo turno e o Fluminense, vice-geral, né? Exatamente. Coisas da Federação do Rio de Janeiro. Então, o Flamengo no passado então foi bivice? Foi. Perdeu dois títulos num dia. Agora vamos, assim, falando do Fluminense, o que você achou, Bruno Ávila, o que você achou do Tricolor, o desempenho dele neste campeonato carioca? Eu achei que o Fluminense ele começou muito devagar e foi pegando no tranco. Só que chegou uma fase que misturou muito o Carioca com a Libertadores e eles deram mais preferências para Libertadores. Naturalmente. Natural. E depois de um tempo o time se perdeu tanto com o Libertadores, com o Campeonato Carioca, que ainda veio o problema com o Muricy. É verdade. Outra coisa também que chamou a atenção, que eu acho que o Fluminense devia ter ido com tudo na Taça Guanabara, porque aí ganhava a Taça Guanabara. Que geralmente é a estratégia que o Flamengo adota quando tá na Libertadores. Exatamente. Mas ele tentou, né? É que acabou sendo eliminado por Boa Vista, né? Nos pênaltis. Nos pênaltis, uma tragédia, né? Eu acho que esse era o pensamento dele, ganhar a Taça Guanabara. Já foi na Taça Rio, juntou fazendo uma má campanha na Libertadores, teve que se focar na Libertadores, não teve jeito. É verdade. Agora, Diniz, os problemas internos do Fluminense, essa demissão misteriosa do Muricy Ramalho, esse negócio dos ratos e agora mais recente a saída do Emerson, você acha que o time então no Carioca acabou falando, não, já que tá assim, vamos deixar de lado mesmo, que se dane, que venha a Libertadores? Olha, o Fluminense não fez tanto assim não. Não deixou tanto de lado o Carioca não. Não teve... como eu ia falar, eu esperava muito mais do Fluminense no Campeonato Carioca. Eu também. Entendeu? Apesar de tinha a Libertadores tal, realmente o Fluminense deveria, e como vai agora se concentrar em ganhar a Libertadores, mas eu esperava muito mais do Fluminense. Um time que tem Fred, que tem Conca, que tem Emerson, que tem Deco. Tudo bem que Fred e Deco vivem machucados, né? E o Conca também estava, né? Mas aquela tal história, né? Os jogadores de grande nível, né? O Fluminense tinha que ter apresentado um futebol muito melhor do que o que realmente apresentou. Só foi crescer um pouco no final, né? Tá certo. Quando já não dava mais. E o Botafogo foi em terceiro com 31 pontos, 9 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. O Botafogo que acabou também... O que vocês acharam, Pedro Marques? Olha, eu achei que o Botafogo teve um erro de planejamento da sua diretoria, do seu departamento de futebol, junto com o João Santana na montagem da equipe. Montou muito mal esse time para o primeiro semestre, contratou muitos volantes, tanto que o Botafogo tem 8 volantes na equipe e tem um meia, né? Sim. Que nem meia que é o Everton. É verdade. E o terceiro homem. Sim, e o único que tinha mesmo, que era o Renato Cajá, venderam pro futebol chinês. Logo no início do campeonato. Sim. Montou muito mal, como eu tô falando, montou muito mal a equipe, sabia que não ia poder contar com o Michael Suel, que vem de uma contusão seríssima. Isso. O Fábio Ferreira também tentou fazer ali a zaga com o Márcio Rosário, depois colocou o João Felipe, ninguém se acertou ali. É verdade. O Botafogo fez um campeonato muito, muito fraco, assim, muito ruim pro atual campeão carioca. Era até, né? Tentava o bicampeonato carioca. Que não chegou sequer à semifinal da Taça Rio. Exatamente. Da Taça Rio, verdade. Trocou de técnico, tirou o João Santana, entrou o Caio Júnior ali fazendo uma que é uma incógnita. Sim, querendo, né, impor uma nova filosofia de trabalho, querendo colocar o time pra frente, só que faltou peças, né, para conseguir fazer isso. Ele mexeu bastante no time, puxou alguns garotos que foram campeões da Taça Guanabara de Júnior. Botou o time um pouco mais à frente. Sim. Mas acabou não dando tão certo quanto se imaginava, talvez. Mas acho que, pelo que o elenco do Botafogo nesse primeiro semestre,
era isso mesmo que podia fazer, não tinha muito a que se almejar, não. Fernando Diniz, o Vasco ficou em sexto com 24 pontos ganhos, 7 vitórias, 3 empates e inacreditáveis 5 derrotas. 4 delas nas 4 primeiras rodadas do primeiro turno, né? Exatamente. E a outra pro Macaé. 3 foi a exceção do clássico contra o Flamengo, foram 3, assim, uma para Boa Vista, uma para Resende e outra para o Nova Iguaçu e também a para o Macaé, que foi no retorno, na estreia da Taça Rio. Pois é. Exatamente. É por isso que o Vasco acabou em sexto lugar. Perdeu muitos pontos, pontos demais para times pequenos. E fora isso, teve um empate contra o Olaria na última rodada. Teve empate contra o Olaria, teve empate contra o Volta Redonda também. Pois é. E o Vasco, para mim, apesar desse começo muito ruim, apresentou o melhor futebol do campeonato. Teve uma reação muito grande no segundo turno e muito bonita, né? Então não foi tão... Tá certo, a dor da derrota para o Flamengo numa decisão acontece, mas pelo trabalho, vocês acham que vida que segue, o time pode melhorar, pode progredir, naturalmente precisando de reforços? Pode. É lógico, é vida que segue. Acho que o Vasco ainda precisa de contratações, vai ter o Juninho Pernambucano vindo, mas eu acho que o Vasco ainda precisa de um volante ali pra de contenção mais convincente do que o Rômulo. Sim, e do que o Newton quando voltar. Esses lateral direito também, né? Sim, eu tenho o Fagner, mas... mas aí não tem reserva. Só que o Fagner também tem um grande problema de contusão, né? E o Irrazabal, que é o reserva, ele não tem confiança do Ricardo Gomes. Não tem confiança do Ricardo Gomes. Bruno Ávila, na campanha geral, a gente teve o Boa Vista em quarto, foram 26 pontos, 8 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. E o Olaria em quinto, 25 pontos, 7 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. O Boa Vista foi para a semifinal da Taça Guanabara e chegou à final contra o Flamengo. E o Olaria foi eliminado na Taça Rio para o Vasco numa semifinal. Você achou que os times foram surpreendentes ou foi o nível do Campeonato Carioca? Um pouco dos dois. Eu acho que o nível foi baixo, porém foram os dois menores, de menor investimento, que apresentaram um nível de futebol razoavelmente parecido com os times grandes do Rio. Tá certo. No giro final aqui sobre o especial do Campeonato Carioca de 2011, uma pergunta para cada um. O Carioca sem o Maracanã para você, Pedro Marques? Olha, faz muita falta, Vinícius. É o verdadeiro templo do futebol carioca. Os clássicos são muito mais disputados no Maracanã. A festa das torcidas é muito mais bonita. O público está acostumado com o Maracanã. Infelizmente o Engenhão não caiu nas graças dos torcedores, né? Poderiam localizar melhor o estádio, botar mais acessos mais fáceis para o estádio. Facilitar o acesso e também até do costume do torcedor, né? O Maracanã são mais de 60 anos do torcedor com esse costume de frequentar o Maracanã. O Engenhão nós temos o quê? 4 anos, né? Desde a sua inauguração. Então é uma coisa que vai demorar, vamos ter que ficar mais 3 anos aí com jogos do Engenhão. Sim. Mas é lógico que perde muito do charme do futebol carioca a falta do Maracanã. Claro, para você, Bruno Ávila, como foi esse primeiro Carioca sem o Maracanã? Primeiro Carioca que eu digo desses tempos mais recentes. Sim. E com o Engenhão. Assim, eu acho que o campeonato ele foi chato, não teve a mesma graça, o mesmo glamour da época que tinha com o Maracanã. Maracanã sempre foi... Você pensava Maracanã, você pensava em clássicos cariocas, em grandes jogos. E não aconteceu isso no Engenhão. Será que vamos ter isso nos próximos anos? Tô torcendo, porque tá difícil acompanhar o campeonato estadual com esse nível de futebol aí. E para você, Fernando Diniz, no giro rápido, Campeonato Carioca sem Maracanã. Olha, o Campeonato Carioca, como eles falaram aí, né? O Campeonato Carioca perdeu muito a graça sem o Maracanã. Porque sem o Maracanã, as torcidas ficam desanimadas, né? De ir para o Engenhão, que é um lugar mais longe. Os arredores são mais difíceis também? Os arredores são mais difíceis, ruas estreitas, né? Acesso muito difícil, né? Porque o Maracanã tem a Avenida Maracanã que é tranquila, facilita, né? O acesso e até a dispersão dos torcedores depois, né? O Engenhão é um estádio bem novo, né? E, enfim, é um estádio que facilita até um pouco a vida dos adversários, né? Dos times cariocas. Porque, sim, muito embora caibam 45 mil pessoas lá,
a torcida fica relativamente distante, né? É verdade, tem a pista de atletismo. Tem a pista de atletismo. Estádio no Maracanã multiuso. também a torcida ficava distante, mas eram 80 mil pessoas, né? É verdade, o som não ia pra cima como acontece hoje em dia no estádio Engenhão, né? do Engenhão. Pois é. Olha, na minha opinião, 2 palavras sobre o Carioca sem Maracanã e sobre o estádio Engenhão. Metrô já, vamos organizar um pouquinho, conseguir um acesso de metrô também, porque Isso. só o trem como acesso eu acho que engana a trouxa, sinceramente. E ficaria mais rápido e teria mais uma opção, o torcedor, né, para poder ir. Sem dúvida, o Debate Bola 4 Linhas tem o apoio da Faculdade Unicarioca, Unidades Rio Comprido, Jacarepaguá, Meier, Bento Ribeiro, Centro e o Projeto de 3 Rios. Unicarioca, formação de verdade. Blog 4 Linhas, www.radio4linhas.blogspot.com. O 4 é por extenso. 4 Linhas, a comunicação está no ar.